Gênesis 27. Jacob recebe a bênção de Isaque. Gênesis 27 versículo 1. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Gênesis 27 versículo 2. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Gênesis 27 versículo 3. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Gênesis 27 versículo 4. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Gênesis 27 versículo 5. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar. Gênesis 27 versículo 6. Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú. Gênesis 27 versículo 7. Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Gênesis 27 versículo 8. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Gênesis 27 versículo 9. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Gênesis 27 versículo 10. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Gênesis 27 versículo 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. Gênesis 27 versículo 12. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo e, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Gênesis 27 versículo 13. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Gênesis 27 versículo 14. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Gênesis 27 versículo 15. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Gênesis 27 versículo 16. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. Gênesis 27 versículo 17. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Gênesis 27 versículo 18. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? Gênesis 27 versículo 19. Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora, assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Gênesis 27 versículo 20. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Gênesis 27 versículo 21. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Gênesis 27 versículo 22. Jacó aproximou-se do seu pai, Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Gênesis 27 versículo 23. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Gênesis 27 versículo 24. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Gênesis 27 versículo 25. Então lhe disse: Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, e seu pai comeu,
Também trouxe vinho, e ele bebeu. Gênesis 27 versículo 26. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Gênesis 27 versículo 27. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Gênesis 27 versículo 28. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra riqueza, com muito cereal e muito vinho. Gênesis 27 versículo 29. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Gênesis 27 versículo 30. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão, Esaú, chegou da caçada. Gênesis 27 versículo 31. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Gênesis 27 versículo 32. Perguntou-lhe seu pai, Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Gênesis 27 versículo 33. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. Gênesis 27 versículo 34. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai. Gênesis 27 versículo 35. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Gênesis 27 versículo 36. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Gênesis 27 versículo 37. Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, a ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Gênesis 27 versículo 38. Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Gênesis 27 versículo 39. Isaque, seu pai, respondeu-lhe: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Gênesis 27 versículo 40. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas, quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Gênesis 27 versículo 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Gênesis 27 versículo 42. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Gênesis 27 versículo 43. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho: fuge imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Gênesis 27 versículo 44. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Gênesis 27 versículo 45. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Gênesis 27 versículo 46. Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida, por causa destas mulheres hititas.
Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.